Boa tarde a todos e bem-vindos, né, os alunos do professor Luiz, bem-vindos, os meus orientados e alunos também, bem-vindos. É uma satisfação enorme ter o professor Luiz Machado aqui conosco. Nós promovemos um evento juntos em 2021, professor? 2021, isso. Online, sobre atualizações, ciclo de atualizações em bem-estar animal, e tivemos presença de grandes nomes na área de bem-estar, e a participação assim, de um público também bastante expressivo. O professor Luiz, ele é formado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha. É coordenador do curso de graduação e presidente da Comissão de Ética do IFE de Minas Gerais. É secretário da Associação Americana de Conicultura, editor-chefe da Revista Brasileira de Conicultura e idealizador e apresentador do canal Dr. Cone no YouTube. Não é isso? Webmaster da página Web RBC. É isso, professor? Eu acredito que essas informações devem estar em algum currículo, está um pouquinho desatualizado. Não tem importância, não. Eu falo um pouquinho. Obrigada e Pessoal, desculpa a desatualização, professor. não, Eu professora, vou tranquilo. deixar o professor fazer as honras, a apresentação de uma forma Obrigado, professora. mais cuidadosa. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação e estar aqui conosco, viu, professor? Obrigado, professora. Obrigado, pessoal. É uma honra estar aqui, né, professora? A gente esteve aí presente no CABEA. O CABEA foi, assim, na minha opinião, um divisor de águas, né, no que se refere a eventos, né, online, porque naquela época, 4 anos atrás, logo no início da pandemia, a gente sabia muito pouco sobre ferramentas virtuais para fazer eventos assim, né? Então, assim, logo que começou a pandemia, nós juntamos um grupo de professores de bem-estar animal, convidamos vários especialistas em bem-estar animal, né, grandes nomes aí do bem-estar animal e fizemos o CABEA naquela época, né? Foi um evento muito legal. Bom, é, é isso, bacana, a gente se conheceu, foi muito legal. Ferramentas que hoje a gente utiliza assim com muita facilidade, como o próprio streaming, né, o StreamYard, naquela época poucos de nós sabiam utilizar, né? Obrigado, professora. Na verdade, só um detalhezinho aí, a coordenação, graças a Deus, eu já entreguei a coordenação. Acredito que naquela época do CABE eu era, sim, coordenador, fui coordenador durante a pandemia, né? E também eu entreguei a comissão de ética no uso de animais. Vou falar bastante da comissão de ética hoje. Eu acho que todos nós, né, de alguma maneira, a gente tem que passar pela comissão de ética. Acredito que vários dos estudantes de mestrado, de doutorado, participarão da comissão de ética e é muito importante a gente alinhar o trabalho da comissão de ética. Acredito que o trabalho não pode ser extremamente rigoroso, porque é um trabalho muito rigoroso, muitas vezes prejudicam pessoas que estão começando, que estão se adaptando a novas exigências, mas obviamente que nós temos que implantar um trabalho sério na comissão de ética, principalmente observando aí a documentação do CONSEA, hein? Nós vamos falar um pouquinho de tudo isso aí. Ou seja, a gente já começa falando um pouquinho da palavra-chave para a gente trabalhar com tudo isso, que é o equilíbrio. Eu acho que a palavra mais importante é trabalhar de maneira equilibrada, né? Nem um extremo rigor, mas também nós temos que aplicar rigor para que as coisas aconteçam da maneira adequada. Pessoal, então a minha ideia aqui é a gente trabalhar, conversar um pouquinho mais ou menos aí por volta dos 40 minutos, dos 35 a 45 minutos, tá? Sobre o que é a experimentação animal, o bem-estar na experimentação animal, o que a gente avalia,
para depois a gente abrir para perguntas diversas que vocês tiverem interesse aí. Como eu falei, é um tema que vai, vai agir, vai está diretamente relacionado com todos vocês, sejam estudantes de graduação, e aqui eu convidei também a minha turma de EBEA, que teria aula aqui comigo, né, nesse horário. Nós temos aqui estudantes de iniciação científica, da professora Manuela, estudantes de mestrado, estudante de doutorado. Então, obviamente que esse tema é fundamental para todo mundo, hein? Todo mundo um dia vai passar, vai ter dúvidas relacionadas a essas, principalmente aqueles que forem pesquisadores, forem professores. Lembre-se, pelo menos o trabalho de conclusão de curso de vocês, da maioria, talvez vai trabalhar questões de ética na experimentação animal, tá bom? Então nós vamos começar falando sobre isso aí. Bom, antes deixa eu fazer um rápido convite para vocês. Professora, está passando normal, não tá? Os slides? Está Professora, está passando passando normal? normal, sim. Ah, Tá. ótimo. Obrigado. Passou direitinho aqui. Obrigado. Então, pessoal, deixa eu só fazer o convite para vocês para conhecer o nosso canal do YouTube, tá? O canal Etologia e Bem-Estar Animal Bambuí, nessa linha do conhecimento, bem-estar animal, onde a gente posta vários trabalhos de estudantes dentro da disciplina de EBEA, Etologia e Bem-Estar Animal. Cada grupo de estudantes faz um trabalho para o YouTube, um vídeo para o YouTube, e a gente sobe. Então, hoje nós temos aí quase cerca aí de 160, 170 vídeos de estudantes dos últimos 8, 9 anos. Então, nós temos muito material de praticamente tudo. Todo o tema relacionado à EBEA, nós temos um trabalhinho lá. Mas nós temos também palestras, nós temos webinars, né? Nesse evento aqui, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de receber o José Sioca, da empresa Produtor do Bem, que falou para a gente sobre certificação de bem-estar animal, né, que é um tema moderníssimo quando a gente fala de bem-estar animal. Então, vale a pena pegar alguns eventos, webinários que estão dentro desse canal. Além das aulas de EBEA, de Etologia e Bem-Estar Animal, que também estão no canal. Inclusive, digo para vocês que é um desafio muito grande. A Manuela vai saber do que eu estou falando. É um desafio muito grande para a gente manter as aulas de bem-estar animal atualizadas. Sabe por quê? Porque bem-estar animal é uma coisa que sempre está mudando, sempre tem muita informação. O Ministério sempre está publicando novas portarias, novas instruções normativas, novos documentos, novas pesquisas, novas ideias, e muitas vezes é tão difícil da gente acompanhar tudo isso que as nossas aulas acabam ficando, de certa forma, um pouco desatualizadas. Então, eu falo para vocês que é um desafio a gente manter aulas atualizadas de bem-estar animal. Dentro do possível, a gente vai correndo atrás, né? E quero convidar vocês também, pessoal, para ler sobre o livro Migalhas de Beia, uma abordagem equilibrada sobre o bem-estar animal. Publicamos Professor, recentemente, sim? o professor enviou o link, eu vou passar para vocês, os meus alunos e orientados. Eu vou passar o link do livro, não é isso, professor? Isso, Manuela, professora, eu te passei já o PDF, você pode já passar para eles, é um livro gratuito, tá bom? E as próprias apresentações desses slides aqui, dessa apresentação, eu já mandei para a professora também, para passar para todo mundo, tá bom? Então, ó, esse é um livro aberto, é um open book, né? Free, gratuito, onde a gente fala bastante sobre bem-estar animal, mas sem aprofundar, né? São quase 200 páginas de vários temas relacionados a bem-estar animal. A gente fala da ciência, como é que começou o bem-estar animal do Brasil. A gente faz algumas reflexões sobre o bem-estar animal, sobre ética, a evolução do bem-estar animal, desde a publicação do livro da Ruth Harrison até o conceito de bem-estar único, mas depois a gente passa em bem-estar no Brasil, novo sistema de produção, uso de animais no ensino, na pesquisa, indicadores, certificação de bem-estar animal, dentre vários outros temas. Na verdade, o livro é bastante amplo, completo, porém não é aprofundado, hein? Ok? É mais uma introdução e por isso ele é chamado de Migalhas de Beia, né? Bom, então vamos começar, pessoal. Vamos começar a nossa discussão. A primeira coisa que nós temos que pensar agora, para a gente prosseguir,
a gente primeiro tem que fazer uma rápida caracterização do bem-estar animal, mesmo que a gente gaste aí uns 5 a 10 minutos, isso vai ser importante para a gente entender sobre animais no ensino e na pesquisa, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que responder, a primeira pergunta é: por que que hoje a gente fala tanto sobre bem-estar animal, né? Bom, nós temos vários motivos e a gente vai discorrer sobre isso também ao longo da apresentação. Mas não podemos esquecer que hoje o bem-estar animal é exigido pelos mercados. Se você for vender para alguns mercados, o mercado europeu, eles vão ser exigentes em relação a bem-estar animal. Algumas empresas vão ser mais exigentes em relação ao bem-estar animal, como as empresas gigantes do fast food. Então, nós precisamos produzir com bem-estar animal. Além disso, bem-estar animal está na bolsa de valores, dentro do item de sustentabilidade. Além disso, nós podemos agregar valor aos nossos produtos a partir do bem-estar animal, quando a gente incorpora selos de bem-estar animal aos nossos produtos. Então, a partir do animal, a gente agrega valor. Mas, além de tudo isso, além de ser uma exigência do ser humano, do mercado na atualidade, nós temos que lembrar que bem-estar animal é um dever do ser humano, né? Se nós temos o direito de manter esses animais nos sistemas produtivos, nos lares para animal de companhia, ou nos laboratórios, ou ainda nos recintos, no caso da conservação, olha, se nós temos o direito de manter esses animais, obviamente que nós temos o dever de cuidar bem deles. Então, esse dever foi evoluindo ao longo das últimas décadas e hoje se percebe claramente que grande parte das pessoas estão cientes desse dever maior de cuidar bem dos animais. Então, além de todas as vantagens que nós temos, além de ser uma exigência do mercado, exigência das pessoas, é também o nosso dever cuidar melhor dos animais. Vamos lembrar também, pessoal, que na atividade produtiva, considerando animais de produção, nós não fazemos produção, nós não fazemos zootecnia, por exemplo, se não tivermos bem-estar animal. Então, para a própria atividade zootécnica, o bem-estar animal tem que existir. O animal tem que comer bem, tem que estar saudável, ele tem que ter uma boa ambiência, um comportamento adequado, ok? Para que expresse o seu desempenho produtivo e reprodutivo, né? Para que eu exerça a posse responsável dos meus animais de companhia, eu tenho que ter bem-estar animal. Né? Eu tenho que providenciar alimentação de qualidade, um abrigo de qualidade, controle sanitário desse animal. São várias premissas. Então, o bem-estar também está na posse responsável. Além de que, se eu falo de animais no ensino, na pesquisa, ok? Para me ter resultados satisfatórios, né? Resultados adequados, eu tenho que ter também bem-estar animal. Eu não posso testar meus medicamentos, testar novas cirurgias, por exemplo, em animais doentes, né? Animais com baixo nível de bem-estar animal. Tá? Então, obviamente, que o bem-estar animal vai ser uma premissa básica para várias atividades que eu vou fazer. Né? Bom, agora nós precisamos considerar algumas coisinhas aqui para a gente entender a questão da aplicação da documentação do bem-estar animal. Olha, é tudo muito recente essa questão de bem-estar animal para a gente. Tá? É dizer, nos últimos 20 anos, mais ou menos, a gente deve ter evoluído mais em bem-estar animal que nos últimos 200, 300 anos. Nós evoluímos muito num período muito rápido. E um período muito rápido, muitas vezes, nós não estamos tão preparados para assimilar tantas coisas e colocar tantas coisas na prática. Veja bem, como que acontece a evolução da consciência humana, né? Existia até um filósofo iluminista que falava que a consciência humana ela evoluía a partir de saltos, né, de síntese e antítese, e você vai pegando o que você tem de bom, comparando com o que você tem de ruim, vai refletindo e vai evoluindo. Mais ou menos assim que acontece. Ou seja, a consciência humana ela evolui de forma lenta, ok? Mais gradual. Ela sempre vai evoluindo. Então, no passado, o que era normal para outros tempos, agora passa a não ser. Então, a gente já jogou as pessoas para as feras, nós seres humanos. Né? Há 500 anos, a gente queimava as pessoas nas fogueiras. Há 200 anos, a gente escravizava, nós, seres humanos, escravizávamos. Né? E hoje, a utilização de animais em esportes equestres
né? Aqui eu peguei um caso mais agressivo, como, por exemplo, a tourada, está deixando de ser cada vez mais normal. Então, o que que eu quero dizer? Eu quero dizer que a consciência humana, ela vai evoluindo a partir do tempo, mesmo que de forma lenta, ok? Não queiramos aplicar novas ideias de maneira muito rápida, que as pessoas. Não queremos fazer com que as pessoas assimilem essas ideias de maneira muito rápida, que nós não vamos dar conta. Nós vamos pegar essa premissa, essa ideia, para a gente aplicar depois, quando a gente falar da SEUA também. Bom, isso aqui também pode ser traduzido dessa maneira que eu estou mostrando para vocês. Olha, a cada geração, que dá mais ou menos aí a cada 20 anos, 15, 20 anos, ok? Ultimamente eles têm feito em 15 anos, tá? Nós temos perfis diferentes de pessoas, valores diferentes, virtudes diferentes. Então, por exemplo, os valores que a geração Z, que hoje está entrando para o mercado de trabalho, que hoje tem até 30 anos, são diferentes da minha geração, que é a X, que tinha outros tipos de valores. A minha relação com os animais, a forma com que meus pais, meus amigos brincávamos com os animais ou tínhamos animais, é bem diferente da relação que a geração Z tem hoje. Há uma melhoria no respeito aos animais. Então, por exemplo, olha, os baby boomers até 1960 cuidavam desse tema de maneira diferente. Até 1960, a partir de 1960 até 1980, a geração X tem outros valores em relação aos animais. Depois, os Y, que são os milênios, a geração Z e a nova geração Alfa, que está aí com 15 anos hoje, tá ok? Já, daqui a pouco já está chegando aí nas escolas de nível superior. Por que que eu falo isso? Porque isso aqui, pessoal, tem tudo a ver sobre como que nós vamos tratar os animais. Para cada geração dessa, tá, nós temos uma forma, um valor relacionado ao animal. Para essa geração mais nova, animal é mesmo que um membro da família. E isso vai interferir bastante em questões de posse responsável, em questões de tratamento de animais, o quanto que se gasta para alimentar um animal, para tratar o animal, para cuidar do animal. Enfim, surge aí um novo mercado adaptado para situações que antes nós, mais antigos, não pensávamos. Ok? Vejam que cada geração dessa vai ter um valor. E para que é importante eu entender isso aqui que eu estou mostrando para vocês também? Bom, nós vamos produzir alimento, né? Principalmente na atividade zootécnica, nós produzimos alimento e nós vamos ter que comercializar. Nós não temos que ser eficientes somente para produzir. Não, nós temos que vender também. Se a gente produz com eficiência, mas não vende, olha, não tem como a gente trabalhar. Então, nós precisamos vender. E para vender, nós precisamos entender as gerações que vão comprar, o perfil dessa geração. Então, a pergunta que grande parte dos que estão aqui assistindo, que tem aí entre 18 e 25 anos, mais ou menos, alguns mais velhos, a pergunta que vocês vão responder é: qual que é o perfil dessa geração alfa, né, daqui, por exemplo, 10 anos, quando esse pessoal estiver lá na gôndola do supermercado para fazer compra? Qual que é o perfil deles? O que que eles querem? E o que que eu quero atender? Isso tudo vai impactar na forma com que a gente produz o alimento e, é claro, na forma de bem-estar animal. Obviamente que questões como certificação de bem-estar animal somente tendem a crescer pensando nas novas gerações. Ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, fique à vontade para interromper e fazer a pergunta, tá bom? Professora, se quiser interromper também para fazer alguma colocação, fique à vontade, tá? Ótimo, 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 Luiz. Perfeito. Essa colocação sua com relação às gerações eu achei muito legal, porque é uma visão, né? Muitas vezes, alguns, até inclusive alguns colegas da gente, nossa geração, na verdade, questiona a inclusão e a adoção de algumas práticas relacionadas ao bem-estar. E essa sua demonstração dessa evolução traz, né, esses porquês, né?
É muito Exato. bom, E gostei. essa questão vai impactar até, por exemplo, na forma com que a gente trata os animais de estimação, né? Por exemplo, na minha família e na família da minha esposa, olha, animal de estimação era da porta para fora. E aqui na minha casa continua sendo. Mas eu tenho certeza que meus filhos, quando tiverem suas casas e seus animais, o animal vai ser da porta para dentro. Porque eles querem esse animal da porta para dentro. Entendeu? Isso Porta, na cama, no quarto, bem por aí. Exato. Isso reflete muito na forma com que você, os seus valores, né? A geração tem muito a ver com os valores. Então, assim, a forma com que nós vamos proceder com os animais tem muito a ver em relação a isso também. Bom, pessoal, continuando então, a gente precisa analisar algumas novas tendências, tá? Em relação ao bem-estar animal. E uma muito importante para a gente, além de várias, como certificação de bem-estar animal como valorização, como valor agregado na Bolsa de Valores, nós precisamos lembrar do seguinte, ó, a partir de 2027, ok? Está quase chegando, hein? A União Europeia não vai trabalhar mais com a ideia de gaiola. Isso, primeiramente, impactou bastante lá, mas vai chegar aqui, algum dia vai chegar. Olha, a nossa legislação brasileira de bem-estar animal ainda é muito incipiente, ela está começando. A suinocultura saiu na frente com a IN 113, mas nós ainda estamos começando nisso aqui. E quando nós tivermos que nos adaptar por devido ao nosso mercado, olha, aí sim a gente vai começar a adaptar muito. Então, assim, não teve muita influência essa questão das gaiolas na Europa, mas a médio e longo prazo isso vai ter e vai modificar a maneira com que a gente trabalha com os animais. Bom, o Maurício está perguntando aqui, professor, eu vou ler aqui a pergunta. Como Fique à mudar o nível vontade, de viu, bem-estar? professor? A sala é Oi? sua. Fica à vontade, a Oi? sala é sua. Ai, joia, obrigado, viu? Então ele pergunta: como medir o nível de bem-estar animal e animais de produção, frangos, suínos e outros? Boa pergunta, Maurício. Olha só, nós, Maurício, para a gente trabalhar com bem-estar animal, nós precisamos de indicadores. É até uma perguntinha que caiu na avaliação dessa turma que está assistindo também, da minha turminha de EBEA. Ele está assistindo, caiu isso. Nós precisamos de indicadores. Ou seja, não basta eu, como ser humano, eu olhar para o animal e falar que ele está bem, entendeu? Mesmo porque nós temos a mania de antropomorfizar tudo, ou seja, tudo na maneira com que eu acho que é bom. Por causa disso, a gente acaba humanizando alguns animais também, um erro muito grave. Mas eu preciso de ter indicadores. Eu tenho indicadores no ambiente, indicadores no animal. Por exemplo, se eu quiser medir o nível de bem-estar de frangos de corte, eu posso ver a temperatura. Eu sei a faixa de conforto desses animais, a temperatura, a umidade relativa, a umidade do ar, o grau, o comprimento do fotoperíodo, eu posso avaliar isso tudo, são fatores externos, mesmo porque tudo isso vai me dar dados. E aí é muito mais fácil eu trabalhar com a matemática, com dados, para me analisar o bem-estar. Entendeu? Mas eu também posso considerar dados no animal. Então, se eu avalio, por exemplo, mortalidade de frangos de corte, é um dado importante. A mortalidade não pode ser alta. Quanto mais alta a mortalidade, pior é a nível de bem-estar, o desempenho produtivo, o desempenho reprodutivo. Por exemplo, se eu quero avaliar o bem-estar do frango de corte, se eu ver que a taxa de ganho de peso dele está normal, está adequada, eu posso inferir que o bem-estar deve estar bom. Entendeu? Porque ele está expressando o comportamento natural, o comportamento, desculpa, o potencial genético dele. Além disso, eu não posso esquecer que há alguns indicadores internos no animal. É dizer, quando o animal está estressado, ele produz mais de alguns hormônios, como, por exemplo, os corticoides. Então, eu posso estar aferindo esses corticoides, o Maurício, no animal, entendeu? Dentre vários outros hormônios. Então, existem esses indicadores internos que eu posso coletar também. Bom, além disso, faltou um tipo de indicador que é muito importante para a gente, Maurício, que é o comportamento. Olha, eu sei o comportamento de um animal que está, o comportamento normal de um animal dentro daquele sistema produtivo.
Não falo de comportamento natural, o comportamento normal desse animal nessas condições. Então, eu posso avaliar o comportamento. Se eu vejo muitas estereotipias, comportamentos fora da normalidade, eu posso suspeitar que tem alguma coisa atrapalhando isso aí, ok? Mas se o comportamento está normal, ok, tá tudo, eu posso inferir que o bem-estar animal está próximo do indicado. Então, Maurício, eu posso juntar essas quatro coisas que eu falei, entendeu? Comportamento, fisiológicos, desempenho produtivo e reprodutivo, bem como fatores externos. Juntando essas quatro coisas, eu posso te falar um pouco mais sobre o bem-estar animal, entendeu? Isso é um protocolo. A partir do momento que eu junto vários índices para me avaliar a condição de bem-estar de um animal sob determinado sistema de alojamento, eu faço um protocolo. Justamente o protocolo que várias empresas vão utilizar para certificarem bem-estar animal. É claro que, em termos de protocolo, nós temos muitos protocolos variados, mais rigorosos, menos rigorosos. Mas a ideia que eu quero passar é: se você avalia vários índices, vários indicadores para avaliar o bem-estar animal, nós temos um protocolo. Lembrando também, Maurício, que a avaliação ela tem que obedecer os 5 princípios básicos de bem-estar animal, hein? Que são os 5 domínios. É dizer, o domínio nutricional, o domínio sanitário, o domínio ambiental, o domínio comportamental e o domínio mental ou psicológico. A minha avaliação de bem-estar animal tem que passar por essas 5 pernas do bem-estar animal. Aí sim eu avalio com mais segurança, tá? E aí, o Maurício também pergunta quais são os meios para obter a certificação de bem-estar animal. Quem é responsável pela fiscalização e quais são os benefícios? De uma maneira muito rápida, na verdade, Maurício, lá no canal você vai encontrar um webinar inteiro sobre questão de certificação. E até no Cabeia, né? A Manuela vai lembrar que lá no Cabeia a gente convidou o Luiz Masson, da empresa Certify Human Brasil, justamente para comentar isso com a Isso. gente. Foi um bate-papo muito rico, Na né? verdade, são várias certificadoras, né? O Isso, cuidado tem que ser se elas são registradas, se são reconhecidas, mas existem várias certificadoras. A adesão verdade. do proprietário é optativa, né? Olha só, Maurício, hoje pouquíssimas empresas são certificadas. É uma tendência o crescimento, sim, mas se você pegar em números, são poucas empresas conseguiram essa certificação. De uma maneira geral, ela tem que sinalizar, ela tem que fazer um estudo para ver se compensa, porque é muito caro certificar. Tá? As taxas que as empresas cobram é muito caro. Então, você vai fazer um estudo, você vai entrar em contato com essa empresa, você vai pegar o protocolo dela e aplicar. Só que o protocolo dela, a aplicação do protocolo pode ser bastante complexa. E aí, talvez você vai precisar de um consultor independente. Inclusive, Professor, pessoal da pós-graduação, sim, estamos com professora? uma parceria. Você conhece o Luiz Gustavo Pereira, né? Da Embrapa Gado de Leite. Ai, pelo nome assim eu não lembro agora. Ele, inclusive, participou do nosso evento. Ele está com Ah, sim. em uma startup com duas veterinárias mineiras. E essa startup, ela promove essa avaliação. Lógico que não é uma certificadora, não é uma empresa de certificação de bem-estar, mas é um parâmetro, vamos dizer, um aplicativo que você submete a propriedade e que, através, né, de dados da propriedade, você tem um score de qualidade de bem-estar, de grau de bem-estar, né? Vamos dizer, na verdade, é um score de bem-estar. E com base nisso, a gente pode fazer uma avaliação e trazer algumas diretrizes relacionadas à melhoria no manejo, melhoria na
no sistema, né? Na alimentação, na sanidade, aí depende, né? Porque o formulário de questionário relacionado ao aplicativo, ele é longo e contempla os 5 domínios. Então, é bem interessante aí, a gente está em parceria com o pessoal também para fazer a avaliação para gado de leite e gado de corte. Além disso, se faz também uma previsão, né, de gases de efeito estufa, um score de, vamos dizer, de emissão da propriedade. Então, assim, são ideias, são atualizações e aplicabilidades na área de bem-estar que tem surgido, que isso traz uma série de benefícios, né, para a pecuária, para o produtor, porque bem-estar, quando a gente fala de bem-estar, muitas vezes a pessoa só pensa no animal e não pensa na qualidade do indivíduo que está lidando com aqueles animais e toda Sim, uma comunidade que consome os produtos de origem animal, né? exato, exato. Redução Isso é de importante. antibióticos, A redução própria, de medicamento, redução de agressões relacionadas a como um animal passa o período de vida dele durante essa manutenção que nós damos, enquanto eles estão ali, né, nos disponibilizando o produto e aquele período de vida. isso. Então, continuando na resposta, na verdade, eu acho importante a gente frisar que os vários estudantes de pós-graduação e graduação que estão aqui também podem trabalhar com essa consultoria, hein, sobre bem-estar animal, né? Mesmo porque o produtor que teve a intenção, ele precisa se preparar e ele precisa receber essa consultoria. Bom, ainda continuando a resposta do Maurício, aí, Maurício, o processo vai terminar quando a empresa certificadora, que são várias, for lá e verificar que atende às condições daquele protocolo. Entendeu? Ou seja, aquelas regras, aquelas condições, os vários documentos que são exigidos, porque nós estamos falando principalmente de documentação, gente. Não é só questão de mudar sistema de produção, não é só questão de ter mais espaço, mas é principalmente questão de documentação, de registro, de estar com a empresa redonda. Isso a empresa certificadora vai te cobrar. Então, se a empresa certificadora vê que você atende, ela vai te dar o selo para você estampar. Você tendo esse selo, Maurício, você agrega valor nos seus produtos. Ou seja, sua dúzia de ovos não vai custar mais R$ 10, vai custar 18, R$ 20, porque tem valor agregado. E é claro que nós estamos falando de um nicho de mercado mais específico. Além disso, tá, eu confirmo o que a professora comentou, né, no sentido que quando a empresa é certificada, a própria empresa tem vários benefícios, inclusive mais segurança no trabalho, mais treinamento, colaboradores um ambiente de trabalho melhor. Então, isso é muito bom para a empresa também. Ok? E para finalizar, a última pergunta dele aqui: um ganho acima do normal indicaria o quê? Olha, pode indicar várias coisas. Pode indicar, na verdade, as premissas de bem-estar animal a gente tem que atender, mas um ganho acima do normal, na minha opinião, indica uma variabilidade genética daquela população ou daquele indivíduo, hein? Um ganho acima do normal nem sempre é questão de bem-estar animal. Mesmo porque, Maurício, é muito difícil você identificar ganhos de bem-estar animal quando você trabalha com desempenho produtivo. É dizer, a estatística é tão difícil você provar que aquele item que você está avaliando, ele te dá um ganho, que é muito difícil você ter melhorias a partir da inclusão, uma melhoria de um enriquecimento ambiental, por exemplo, algo relacionado ao bem-estar animal. Você teria que ter muitas e muitas repetições para provar isso. Então, você me pergunta, um ganho acima do normal indicaria o quê? Na minha opinião de zootecnista, já mexendo com experimento durante vários anos, indica uma melhora genética daquela população ou daquele indivíduo.
lembra da curva de distribuição normal. Quando você pega o desempenho de alguns indivíduos que estão acima da curva de distribuição normal, você pode, né, achar que isso aí representa o tratamento que você está colocando. E, na verdade, é uma melhor genética. Pessoal, voltando então, rapidamente, deixa eu contar para vocês um pouco do como que foi essa questão do bem-estar animal, como que isso surgiu. Obviamente que nós, como seres humanos, a gente já vem evoluindo com esses animais, junto deles, há milhões de anos. Primeiro foram caça, né? Caça, pele, mas depois, há cerca de 20, 25 mil anos atrás, a gente começou a domesticação desses animais. Então, primeiro foram domesticados os cães, depois as ovelhas, depois as vacas, os bovinos. Enfim, nós viemos ao longo dos milhares de anos utilizando esses animais em nosso benefício. Mas é, a gente evoluiu muito pouco em termos de ciência de bem-estar animal nesse período. Como que a gente começou, então, a evoluir, a estudar de forma sistemática, de forma de experimentação mesmo, de investigação, a partir do bem-estar animal? Foi com a publicação desse livro que vocês estão vendo aqui, ó, que é o livro Animal Machines, ok? Da Ruth Harrison. Quem que foi a Ruth Harrison? Foi uma jornalista no Reino Unido que fez um livro na forma de denúncia. Muitas das pessoas não sabiam como que era o sistema produtivo dos animais, assim como muita gente hoje também não conhece o sistema produtivo. E a Ruth resolveu investigar. A partir do momento que ela viu que os sistemas tradicionais não davam boas condições de vida para os animais, ela resolveu publicar isso na forma de um livro, na forma de uma denúncia. E como era muito influente, ela acabou disseminando essa ideia, né? Não podemos esquecer que é o seguinte, num período pós-guerra, né, década de 50, década de 60, onde se precisava produzir muito alimento para alimentar a população, cada vez mais crescente, na época dos baby boomers, ou seja, uma explosão demográfica muito grande, onde se precisava produzir muito alimento, obviamente que os primeiros sistemas de alimentação animal eficientes, os primeiros sistemas de alojamento eficientes, não eram nada atraentes do ponto de vista do bem-estar animal. Pelo contrário, eles eram muito limitados. A gente ainda mantém alguns, como por exemplo ovos em gaiolas, mas a gente já está caminhando para outro tipo de alojamento, né, que dá mais espaço, mais oportunidades para os animais. Mas, de qualquer forma, o primeiro grande passo do bem-estar animal foi esse livro, Animal Machines. Bom, a partir disso, então, instalou-se o Comitê Bramble, no Reino Unido, para investigar essas condições de vida desses animais. Tá? Esse comitê tinha professores, principalmente pesquisadores, e a partir disso eles investigaram e criaram o relatório Bramble, que é esse relatório que vocês estão vendo aqui. Esse relatório Bramble trazia condições mínimas, tá, para que esses animais conseguissem expressar pelo menos um mínimo de qualidade de vida. E aqui nós não estamos falando de animal solto, animal com enriquecimento ambiental, nós estamos falando de um mínimo, tá, de espaço, um mínimo de atividades, um mínimo relacionado à alimentação, controle sanitário, dentre outras coisas, ok? Bom, esse relatório Bramble, então, abriu portas para que nessa época já começasse a discutir a questão das 5 liberdades animais, ok? A gente ainda fala muito das 5 liberdades, só que as 5 liberdades, elas têm uma certa limitação. E eu vou falar para vocês quais são essas limitações. Mas primeiro, quais são essas liberdades? Olha, livre de fome, sede e má nutrição, livre de dor, injúria e doenças, livre de desconforto, livre de medo, estresse e livre para expressar o seu comportamento natural. Olha, a ideia das liberdades, ela é até boa para nos apontar as áreas que a gente tem que atuar, mas não podemos esquecer que essa ideia de falar que o animal tem que ser livre, isso é uma falácia. Não tem como a gente afirmar que o animal tem que ser livre disso. Mesmo porque se você colocou um animal dentro da sua casa, como é que ele vai ser livre para expressar o comportamento natural dele? Ele vai ter um comportamento dentro daquele ambiente, mas esse animal, o gato, por exemplo, passa a não caçar mais.
entendeu? Porque ele está recebendo o alimento completo, a ração. Então, a partir do momento que nós tiramos o animal do seu sistema livre, do seu sistema que ele evoluiu durante milhões de anos, nós passamos a não ter mais a possibilidade de deixar o animal livre. Mesmo porque, pensa bem, o animal pode ser livre de dor. Olha, ele pode ser livre de dor desnecessária, mas a dor, ela fisiologicamente é muito importante. A dor sinaliza para a gente que algo não está funcionando bem no nosso corpo. Então, se o animal está com os dois membros anteriores. Se por acaso ele tem dor aqui no membro direito, ele vai deixar de pisar, porque se ele pisar, ele vai favorecer o processo infeccioso naquele membro. Então a dor, ela é normal, a fome, ela é normal, a sede, ela é normal. Ou seja, a gente não tem que deixar os animais serem livres, porque isso é normal na vida deles. Obviamente que as liberdades elas sugerem o controle de cada um desses itens. E, para deixar isso mais claro, tá? Mailer e Reid, os professores, eles desenvolveram em 1994 os 5 domínios, que deixam para a gente, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais científica, para onde que nós temos que olhar quando o assunto é bem-estar animal. Ou seja, eu tenho que olhar para a nutrição desse animal, que é importante, ok? Para o comportamento desse animal, que tem que ser adequado de acordo com o que ele tem. Não adianta a gente falar aqui de comportamento natural, hein? Por quê? Porque a maior parte dos animais estão estabulados. E quando a gente estabula o animal, parte do comportamento dele ele já não pode exercer. Se eu faço comportamento reprodutivo, se eu faço manejo reprodutivo desses animais, olha, eu já interferi no comportamento natural desse animal. Então, nós temos um comportamento normal dentro do que a gente pode oferecer. Bom, a gente olha também para o ambiente desse animal, é o terceiro domínio aí, ou seja, nós temos que garantir é, temperatura adequada, espaçamento adequado, luminosidade adequada, ventilação, umidade relativa, ou seja, a gente pode olhar para esse domínio. O domínio sanitário é muito importante também. A gente tem que garantir que esse animal não tenha enfermidades. A gente tem que trabalhar pelo manejo preventivo. E se tiver uma uniformidade, a gente tem que proporcionar o tratamento para esse animal. E todos esses 4 domínios que eu acabei de falar, nutricional, comportamental, ambiental e sanitário, vão reverberar no domínio psicológico, que é o mental. Ou seja, vejam que são 4 domínios físicos, onde você pode avaliar, entendeu? O Maurício perguntou dos indicadores. Esses 4 domínios físicos aí, ó, eu posso avaliar. Para cada um desses domínios físicos, eu tenho indicadores, então eu posso avaliar. Mas o psicológico já é mais difícil. Então, o psicológico tem muito a ver com os 4 domínios, né? A gente sempre fala também que o psicológico, para animais de companhia, vai ter uma interação, um forte apelo da interação com o tutor. Então, o tutor que interage com o animal, ele está fortalecendo o domínio psicológico do animal. Bom, continuando, pessoal, uma definição de bem-estar animal que eu não compreendo bem ainda, na verdade, eu não sei se isso foi para frente, mas, infelizmente, as pessoas falam um pouco disso. É um conceito que, traduzindo para o português, fica uma vida que vale a pena ser vivida. A life worth living. Uma vida que vale a pena ser vivida. É um conceito um pouco mais moderno que traz algumas premissas básicas para a gente atender para animais, principalmente de produção, tá? Considerando uma vida que vale a pena ser vivida. Mas eu quero chamar a atenção para o meu último slide, antes da gente começar a falar sobre a experimentação em si, que é esse aqui, ó. Um novo conceito, que é o mais moderno, além do conceito de saúde única, que se fala muito hoje, tá? A gente fala muito de bem-estar único na atualidade. Então, os novos conceitos de bem-estar animal apontam para essa ideia de bem-estar único. Mas o que é esse tal de bem-estar único? Olha, é um bem-estar só considerando o bem-estar animal, animal welfare, o bem-estar do ser humano, human well-being, e o Environment Conservation, que é a conservação
do meio ambiente. O que quer dizer esse novo conceito de bem-estar único? Quer dizer que eu não posso considerar o bem-estar animal isoladamente, o bem-estar humano isoladamente e o meio ambiente isoladamente. Eu tenho que considerar tudo como um todo, entendeu? Para mim, realmente evoluir em termos de bem-estar animal. Eu não posso considerar só o bem-estar do animal lá na fazenda. Eu tenho que considerar também o bem-estar do colaborador da fazenda. Entendeu? A satisfação que esse colaborador da fazenda tem de trabalhar lá, mesmo porque é um ser humano. Eu tenho que considerar isso. E tenho que considerar também o quanto essa fazenda respeita questões de sustentabilidade. Ok? Então, tudo isso está, está envolvido aí num conceito mais moderno. Bom, depois então dessa introdução, que a gente acabou alongando um pouco mais, respondendo algumas perguntas aqui também, deixa eu perguntar para você se tem mais alguma colocação, alguma pergunta dessa parte introdutória sobre o bem-estar animal. E aí, professora Manuela, me confirma se a aula é até 4 horas, tá? Tá sim, professor. Pode ser, ela pode chegar até as 4, sem problema. Ótimo, ótimo. Flávia, fica à vontade, viu? A Flávia levantou a mão, sim? Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Você tá me ouvindo? Sim, perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela palestra. E aí, eu só tava falando, né, que o Maurício até perguntou sobre como é feita essa inspeção de bem-estar. E aí, eu me pergunto, às vezes, sobre como é feita a inspeção do bem-estar nos abatedouros, né, porque a gente tá falando de produção, mas também tem a questão do bem-estar nos abatedouros. Porque eu fui num evento semana passada e a gente falou muito sobre bem-estar, mais voltada assim para essa questão toda do abate de jumentos e tal. E uma questão que ficou na minha cabeça é porque tem o CIF, né? Que é o serviço de que é do Federal. governo do mapa, né? O CIF. Hum? E o CIF ele é bem rigoroso, né? Nos abatedouros de suínos, de aves, de bovinos. E aí eu me pergunto, e eu não sei se o senhor poderia também contribuir, né, com esse meu pensamento, que é como que o CIF permite os absurdos que acontecem dentro do sistema de abate de jumentos, que é um abate que é, vamos dizer, entre aspas, né, regulamentado, né, aqui na Bahia principalmente. E o CIF permite que os animais sejam transportados de maneira inadequada, não sejam alimentados, né, porque os animais eles ficam sem comida, sem água, muitos morrem. Tem toda uma questão eles não fazem teste, né, para zoonoses, que é o mormo, por exemplo. E ainda assim, esses animais eles são abatidos e a carne e a pele são exportadas. E ao mesmo tempo, o CIF ele é bem rigoroso, né, com suínos, com aves. Temos carnes aí de altíssima qualidade, os frigoríficos você nem consegue entrar de qualquer jeito. Você tem que estar todo com a vestimenta, você passa por um monte de inspeção para você visitar um frigorífico. Mas o abate de jumento é desse jeito, né? Na verdade, é uma carnificina. E aí eu me pergunto assim, qual o critério do CIF, se o senhor souber me responder, qual o critério do CIF para validar que um abatedouro está dentro das normas do bem-estar, já que é o mesmo sistema, o mesmo serviço que qualifica um abatedouro de suínos, qualifica um abatedouro de jumento. Aí essa é uma questão que fica muito pertinente na minha cabeça. Vamos lá. Tá? Obrigado, tá, Flávia? Muito obrigado. Bom, a gente tem que considerar algumas coisas. Primeira coisa, olha, eu não entendo bem sobre abate de jumentos, ok? Eu não entendo bem sobre essa questão. Eu vou te falar o que eu percebo hoje em relação a mapa, em relação ao Ministério, que a gente tem que pontuar algumas coisas. Bom, primeira coisa, a fiscalização de um frigorífico, por exemplo, ela existe em vários níveis. Ela existe em nível municipal, aí a legislação é muito tranquila, ela existe em nível estadual, e no caso do CIF, ela é a nível federal. Aí realmente a esfera é muito rigorosa, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos saber é se esses jumentos estão sendo abatidos em CIF. Provavelmente sim, porque, como você comentou, ela é para exportação, e para exportação tem que ter o CIF, entendeu? Bom, a segundo item que a gente tem que pontuar nessa resposta
Flávia, é o seguinte, há uma evolução muito grande nos últimos anos em relação ao abate dos animais. Ainda não chegamos na situação ideal, entendeu? Inclusive, quando se fala em abate humanitário, grande parte das pessoas questionam o termo que se utiliza, que é abate humanitário, entendeu? No meu ponto de vista, nós evoluímos muito em relação a abate dos animais. Basta dizer, Flávia, que antes de 2000, a gente nem norma tinha. Esse abate era feito, na maioria das vezes, de uma maneira muito rústica, entendeu? E assim, os resíduos eram atirados em rio, não eram tratados. Até 2000 não tinha quase documento nenhum. De 2000 a 2021, 21 mesmo, talvez 2021 a 23, porque a norma só começou em 2023 mesmo. De 2000 a 23, olha, valeu essa norma de 2000 ainda, de abate humanitário. A partir da nova norma de 2023, que é a portaria 365, aí sim trouxe várias novidades em termos de abate, ok? E, na minha opinião, qual que é a principal novidade que a nova portaria do Ministério traz sobre o abate? Bom, além do autocontrole, que o abatedouro tem que fazer, ela traz a figura do bem-estar animal. Ou seja, Flávia, todo abatedouro hoje tem que ter uma pessoa, uma figura, uma pessoa que vai representar o bem-estar animal. Essa pessoa vai conferir a rota do caminhoneiro, todo o manejo pré-abate, vai conferir jejum, vai conferir abate, vai conferir a documentação, vai qualificar os outros colaboradores. Enfim, essa pessoa vai ser chave no abatedouro para que se aplique os princípios de bem-estar animal, hein? Então, assim, a gente tem que entender que, de uma certa forma, Flávia, o nosso processo está evoluindo. E, para mim, a grande evolução foi quando essa nova norma traz uma pessoa, um nome, uma assinatura para dar ciência que o processo está sendo bem feito. Isso, para a gente, eu considero como um avanço. Mas é claro, Fábio, que não adianta a gente ter boas normas. A gente tem que ter pessoas que sigam as normas e pessoas conscientes, pessoas que têm o dever de fazer bem feito. Então, talvez, nesse caso dos jumentos, talvez muita gente ainda não tenha ciência que tem que fazer bem feito, entendeu? Enfim, nós dependemos muito do ser humano para a aplicação das normas, para que se faça bem feito. Não adianta a gente ter belas normas se não é aplicado, tá? Eu acho também, só para concluir a resposta, Flávia, daqui a pouco você pode comentar, eu sei que a professora Chiara, né, que é a defensora aí dos jumentos, uma pessoa muito competente também, tá, do time de vocês, ela também trabalha com isso. E A eu acho Flávia, que já deve ter sido tentado com o Ministério, né, um certo diálogo para avisar o Ministério que isso tem que melhorar. Não é isso? Fica à vontade, viu? a Flávia é orientada da Chiara. Então, professora Chiara, eu acho que é uma bandeira em relação a isso aí. E eu acho que a professora Chiara também, junto com a equipe, não mede esforços aí para estarem melhorando o bem-estar desses animais. Agora, é claro que nós dependemos de legislação e dependemos do ser humano, principalmente. Inclusive, olha, por que a gente vê tanta imagem ruim sobre o abatedouro? Porque alguém foi lá e cometeu essas imagens, cometeu vários erros. Entenderam? Então, é os mesmos erros que as pessoas que são contra o abate vão utilizar. Mas se existe, né, o erro foi porque foi cometido. Então, que não cometamos erros, ou pelo menos que a gente trabalhe para não cometer. Embora o erro seja inerente do ser humano. E a gente aprenda também com os vários erros que nós cometemos, nós todos cometemos na vida. Podemos continuar, então? Muito boa discussão, viu, Flávia? Muito obrigado. Flávia, fica à vontade. Ela levantou a mão, professora. Não, é só para complementar, né? Obrigada pela resposta. E eu acho também, professor, que tem uma questão muito política, né? No meio disso tudo. Porque o Brasil atualmente ele tem feito. Na verdade, acho que a China hoje deve ser o maior parceiro comercial do Brasil, né? Me corrija se eu estiver errada. E aqui no Brasil só é exportado carne e pele de jumento para a China. É o único importador. Então, eu acho que eles fecham muitos olhos também para essa questão da fiscalização, talvez para não perder essa parceria, né? Esse parceiro comercial.
Mas aí fica toda uma questão, uma grande questão ética, né? Porque até quando? Até quando vale a pena fechar os olhos e ignorar essas práticas que estão acontecendo, né, com os jumentos por causa da política? Mas enfim, é toda uma questão e é uma luta muito grande e ainda temos muito a caminhar para melhorar essa questão do abate de jumentos, né? Mas obrigada, viu? Pergunta, Flávia. Uma pergunta. A norma, Flávia, traz o método de insensibilização e abate de jumentos. A norma traz isso? Porque jumento é uma espécie pouco comercial aqui no Brasil. A norma traz essa forma de sensibilização? Eu acho que a primeira coisa é ver essa questão. A norma traz? É justamente, professor, eu não sei responder se eles têm Flávia, essa questão da norma da sensibilização. Flávia, Mas, diga, Melk. Tem normas relacionadas Júnior a Figurino, ele abatia meninos. E lá seguia tudo, equídeos. sim. Isso, lá seguia todas as normas do CIF e os animais eram abatidos com sensibilização também. E não tem apenas China, não. Nesse figurino que fiz estágio, eles tinham um acordo com os países. Então, acho que vai muito falar isso. Ok. Eu acho que é uma discussão até pro grupo de estudo aí de vocês, de abate, de equino, de equídeos, né, e bem-estar animal, discutir sobre isso aí. Vamos continuar. Professora, tem uma pergunta da Esther aqui. Você acha que eu posso ler e responder ou a gente já começa? Eu acho que nós temos tempo, não temos? Eu acho que sim, professor. Eu acho que vale Ótimo, os meninos, ótimo, a participação é sempre, eu acho, válida dos alunos, né? ótimo. Professora, deixa eu só botar no chat aqui o link aqui do formulário para minha turminha de EBEA. Eles marcaram presença na aula. Pessoal, olha aí se vocês conseguem marcar presença e me confirma aqui. Tá bom? Que a aula deles vai Deu até três e certo já, meia. Luiz. Deu certo, né? Obrigado, viu? Ótimo. Mas fiquem à vontade para ficar até o final da aula, tá? A aula deve ir até umas 4, estou vendo que vai render. O papo tá bom, né, gente? Eu acho que é importante a gente trocar essas figurinhas e acho que a nossa aula fica muito melhor quando a gente faz esse bate-papo mesmo. Então vamos pegar aqui, ó, a pergunta da Esther. Como o comportamento pode ser utilizado como ferramenta para prevenir doenças em animais? Esther, que pergunta bacana! Nossa, que legal! Sabe por quê? Pensa, Esther. Olha só, vamos fazer um exercício, pessoal. Hoje, uma das coisas que mais se fala em produção animal é zootecnia de precisão, agricultura de precisão, inteligência artificial na produção animal. O nome que quiser dar. Olha só, o comportamento pode ser um forte aliado da inteligência artificial. Obviamente, olha só, o comportamento sinaliza para a gente um diagnóstico, né? Qualquer animal vai mudar o comportamento quando estiver em processo de enfermidade, quando estiver adoecendo. Criança, nossos filhos, por exemplo, a gente percebe que está adoecendo quando vai mudando o comportamento. Isso aí, quando a gente é pai, depois de muitos anos, olha, você olha assim, você já sabe que seu filho está adoecendo. Então, obviamente, que o comportamento é uma ferramenta valiosíssima para a gente em termos de prevenção de doença, prevenção de enfermidades. Agora, pensa bem, o exercício que eu quero fazer é o seguinte: pensa se você pudesse criar uma ferramenta, um colar, por exemplo, para colocar no bovino ou para qualquer animal, ou uma câmera que possa filmar o comportamento desse animal, essas imagens sendo transmitidas Wi-Fi ou via cabo, no caso da câmera, para um banco de dados e uma inteligência artificial treinada com algoritmos vai analisar isso aí e vai te dar um relatório de animais que estão em processo de enfermidade. Isso já existe, entendeu? Então, assim, comportamento, Esther, vai ser uma ferramenta muito interessante para que as inteligências artificiais potencialize todo o processo de gestão de uma fazenda, entendeu? E esse comportamento
pode ser via câmara, via colar, ele pode ser a velocidade de deslocamento, pode ser até mesmo alguns fatores fisiológicos independentes do comportamento, como, por exemplo, a temperatura do animal, entendeu? Que pode sinalizar tudo isso, ok? Então, isso tudo pode sim, é algo muito interessante para a gente potencializar a nossa prevenção de enfermidades, ok? Muito legal a tua pergunta. Bom, pessoal, continuando então, vamos então agora sim começar, né, aquilo que a gente propôs a falar, né, que é a utilização dos animais no ensino e na pesquisa. A gente tem que pensar inicialmente que animais são muito importantes no ensino e na pesquisa. Olha, eu sou de uma época onde se utilizava muito animal no ensino e na pesquisa, principalmente no ensino. Eu ainda tive aulas práticas, né, lá em Viçosa, por exemplo, onde a professora ela sacrificava um animal, pegava músculo, por exemplo, de um coelho, para demonstrar alguns princípios fisiológicos. Isso, do ponto de vista do ensino, ele pode ser interessante, mas é claro que é substituível. Então, esses animais, eles sempre prestaram para a gente assim, muito suporte para a gente desenvolver aulas, para a gente fazer pesquisas em biomédica, na área de medicina veterinária, na área de zootecnia, enfim. Esses animais sempre foram muito importantes para a gente. Nos últimos anos, está havendo um maior controle desses animais, principalmente por pressão da sociedade, que a gente vai falar da legislação que aconteceu nos últimos anos. Mas, assim, inicialmente nós temos que considerar que isso é muito importante para a gente como sociedade, como humanidade. Nós precisamos de animais para fazer a pesquisa, mas é claro que nós precisamos trabalhar de forma controlada com esses animais. Tá? Nós precisamos documentar, nós precisamos ter passos e, principalmente, aplicar os princípios dos 3 R's, que eu vou contar para vocês o que é cada R dentro do ensino à pesquisa. Então, assim, é a mesma ideia. Se nós temos o direito de utilizar esses animais no ensino à pesquisa, nós temos o dever também de fazer com eles bem feito, ok? Bom, continuando então, pessoal, houve muita discussão, tá? Principalmente nas últimas décadas, sobre utilização de animais no ensino e na pesquisa, evoluímos bastante e até criou-se assim novas ideias, né? O pessoal hoje não gosta muito da ideia de utilizar animais para cosméticos, por exemplo, para testar cosméticos. Então, surgiu, para vocês terem ideia, listas de empresas que não testam seus animais em cosméticos. Isso aconteceu para cosméticos, mas para desenvolvimento de pesquisas biomédicas, ainda se entende que os animais são importantes. Então, hoje, há uma preocupação muito grande em qualificar as pessoas, em ter procedimentos, documentação, que vai suportar essa utilização dos animais no ensino e na pesquisa. Bom, para a gente entender como é que funciona essa questão dos animais no ensino e na pesquisa, nós precisamos primeiro pensar de como funciona o princípio dos 3 R's. Isso surgiu também aí, mais ou menos na década de 50, 60, não queremos precisar a data aqui, é mais ou menos da metade do século passado, tá? Alguns pesquisadores disseram que para a gente trabalhar com animais no ensino e na pesquisa, tá? Principalmente na pesquisa, nós precisamos respeitar 3 R's, que vem do inglês. Hoje já se fala de um quarto R, que é o respeito. Mas o que seriam esses 3 R's? E esses 3 R's vão ser muito importantes para orientar a CEUA, para que a CEUA, Comissão de Ética do Uso de Animais, aplique dentro dos projetos para ver se atende, né, aquilo que se espera de um experimento com animais. Ou seja, nós temos que aplicar os princípios dos 3 R's. Então, o que é os 3 R's? Vem do replace, que vem do inglês, na tradução livre, substituir, ok? Nós precisamos substituir animais com algum método alternativo ou algum estudo. Por exemplo, em vez de utilizar animais, nós vamos utilizar cultura de tecidos, de repente, algumas pesquisas biomédicas. Ao invés de utilizar
A minha professora lá, que eu falei para vocês, que tirava o músculo do coelho e demonstrava princípios para a gente pode gravar um vídeo e fazer isso, entendeu? Ou hoje já existe inteligência artificial que vai entrar lá dentro com imagens, lá dentro do músculo, né? Criando imagens dentro do músculo e demonstrando esses princípios de forma bastante clara, né? Eu sempre uso num vídeo de nutrição de não ruminantes, que eu também sou professor da nutrição de não ruminantes, eu sempre uso, para me demonstrar princípios bioquímicos, ciclo de Krebs, eu utilizo um vídeo criado por inteligência artificial, que é um vídeo que entra dentro da célula, dentro da mitocôndria e mostra ciclo de Krebs, glicólise. Isso aí vai ensinar muito, às vezes muito melhor do que eu lá com o músculo do animal, né? Bom, agora nós temos que chamar a atenção o seguinte, olha só. Eu estava numa reunião há um tempo atrás, onde estava se discutindo questões de ética animal, né, questões justamente relacionadas à seua. E um professor usou a seguinte expressão: olha, outro dia dentro da sala de aula me perguntaram o que é pasto. Os alunos não sabiam o que era pasto. E aí ele complementou: daqui a pouco, se a gente continuar tirando muito a utilização de animais, vão me perguntar o que é uma vaca. E eu concordo com ele. Um dia vão nos perguntar o que é uma vaca, se a gente tirar os animais, né, da utilização do dia a dia das pessoas, das aulas práticas em si, se a gente substitui tudo. Ou seja, nós dependemos dos animais também para desenvolver algumas habilidades e competências muito específicas. Para que você aprenda a dar um ponto numa cirurgia, por exemplo, você tem que fazer com o animal. Você não pode ter um modelo, igual existe um modelo para várias outras coisas. Entenderam? Então, nós precisamos substituir, só que nós temos limitações para fazer isso. Vamos lembrar disso, porque se a gente limita demais, a gente prejudica o ensino. E nós não podemos prejudicar o ensino. Nós não podemos prejudicar a formação do ser humano. Mesmo porque esse mesmo ser humano pode, num futuro, gerar muito mais conhecimento em benefício dos animais, muito mais renda em benefício do ser humano e dos animais. Então, a gente tem que investir também na qualificação do ser humano. Bom, esse é o primeiro R. O segundo R é o reduzir, é o reduz, ok? É reduzir até que você consiga uma estatística apropriada, considerando um número de animais. É dizer, eu posso realizar, por exemplo, um experimento de poedeiras, né, com galinha poedeira, com 800 animais, 800 galinhas poedeiras, né, avaliando qualidade de ovo. Mas eu também posso trabalhar com 400 galinhas. Se 400 galinhas me dão uma resposta estatisticamente robusta, né, que tem uma estatística boa, robusta, eu posso fazer com 400. Aliás, esse reduce para a gente, como pesquisadores, é excelente, porque se nós já temos recursos limitados para fazer pesquisa, mão de obra limitada, muitas vezes quem ajuda é o estudante de graduação, iniciação científica, o mestrando, o doutorando. Olha, eu vou trabalhar com menos animais e está cada dia mais difícil comprar material, alimento para os animais dentro do contexto da pesquisa. Então, assim, esse reduce é excelente. É a gente trabalhar com o mínimo de animais possível. Só que nós temos que ter um cuidado muito grande na estatística. Olha só, se você tem 4 tratamentos diferentes, atenção, 4 tratamentos diferentes, que podem ser 4 tipos de ração, 4 doses de um medicamento, por exemplo, 4 tratamentos, e coloca 4 repetições para cada tratamento, estatisticamente, você roda a estatística, você roda o experimento, você faz uma análise de variância. Mas com 4 repetições é pouco, é muito pouco. E quando você tem pouca repetição, o que acontece? Os tratamentos tendem a ser iguais, ok? Porque você faz uma análise de variância. Ela pega a variação e muitas vezes o programa não acha que aquela variação vem do tratamento, e sim dos próprios animais, porque é uma análise de variância. Então, é dizer, se você quer provar que as coisas são diferentes, você tem que aumentar N, ou seja, aumentar o número de repetições. Então, se eu sou um pesquisador,
eu trabalho com poucas repetições porque eu estou tentando reduzir. Olha, eu posso estar prejudicando a qualidade dos meus resultados. E aí vem a ideia contrária. Eu utilizei animais para não chegar em resultado nenhum, resultado confiável nenhum, o que pode ser o pior, entendeu? Ou seja, tá, eu tinha 800 poideiras, eu reduzi com 400 eu tenho estatística robusta, mas eu não posso reduzir para 100, porque com 100 poideiras, o meu resultado é péssimo. E sendo péssimo, eu não vou publicar em lugar nenhum, e para a comunidade científica isso não vai valer nada. E o que valeu, então, eu utilizar 100 poideiras? Não valeu nada, entenderam? Então, vejam que aqui também nós estamos falando de limitações. Nós temos que interpretar tudo isso que nós estamos falando de bem-estar animal, pessoal, de maneira equilibrada, hein? Não podemos esquecer disso. Aqui também é o momento de interpretar de maneira equilibrada. Bom, e nós temos o Refine, que é o último R dos 3 R's, que é minimizar o estresse dos animais durante o estudo. É dizer, pessoal, nós temos que estudar melhor as técnicas, fazer revisão bibliográfica constante, saber do que está acontecendo, de novos métodos que estão sendo lançados, para a gente poder atualizar os nossos métodos. Além disso, o refine tem a ver, o refinar, né? Ele tem a ver com o treinamento da minha equipe, ok? Aquela ideia da formação gradual do pesquisador, isso é interessantíssimo para o refine. Um pesquisador, ele demora anos para ficar bom, gente. Olha, meus foram depois de 10 anos de trabalho. 10 anos que eu estava lá fazendo projeto já como pesquisador. Demorou. No início da carreira de pesquisador, você só quebra a cabeça. O meu experimento de mestrado, meu Deus, foi um Deus nos acuda. Tá? E a gente vai aprendendo e vai aprendendo a fazer pesquisa. A gente vai nos refinando, vai aplicando o refine. Então, essa ideia de você começar como estudante de estagiário, para depois estudante de iniciação científica, para depois mestrando, para depois doutorando, para ser depois um pesquisador, isso é excelente, porque você vai aprender com seus erros, você vai refinando. E outra coisa muito interessante também, que está dentro do Refine, que eu gosto de destacar, é a questão do experimento piloto. Eu devia ter feito mais experimentos pilotos na minha vida de pesquisador. Sempre que possível, façam experimentos piloto. O que é isso? Você vai fazer um experimento grande, antes você faça um pequeno, um piloto pequeno, com poucos animais. Se você vai utilizar 200 animais no experimento grande, utilize 10 no experimento piloto para você testar as condições de alojamento, desculpa, a alimentação desses animais, o ajuste dos equipamentos, o treinamento da equipe. Isso pode ser essencial para o seu sucesso. E eu falo com vocês que eu tive muito erro em vários experimentos que eu fiz, e erros que poderiam ser prevenidos se eu tivesse feito um experimento piloto. Por exemplo, teve uma vez aqui em Bambuí que veio um pesquisador de fora e queria testar uma planta aí do Nordeste muito comum, a tal da jureminha. Só que é uma planta muito amarga. E aí essa pessoa chegou aqui, ela desenhou as rações que a gente ia testar para os animais, tá? Só que ela não considerou que a jureminha era muito amarga. Então, 2 tratamentos, que eram os tratamentos, as rações que tinham mais jureminha na composição, os animais não comeram. Isso a gente poderia ter prevenido com experimento piloto ou com uma pesquisa bibliográfica melhor. Lembra que a sua pesquisa começa na biblioteca, com uma boa pesquisa bibliográfica que está dentro do Refine. Ok? Bom, dito isso, a gente acabou falando o que significa os 3 R's na prática: a substituição, a redução, o refinamento. Nós já demos vários exemplos, e se vocês quiserem comentar aqui mais algo de 3 R's, perguntar sobre os 3 R's, fique à vontade para estar mandando aí, tá bom? Sobre os 3 R's. Porque os 3 R's vão ser essenciais para quando vocês fizerem os projetos, além de que os 3 R's vão ser essenciais para sinalizar para a CEUA se o seu projeto atende ou não, se ele deve ou não ser feito, entendeu? Ser realizado. Bom, então depois dos 3 R's, fica fácil a gente começar a entender, então,
sobre a experimentação dos animais. Bom, como que surgiu isso em nível de legislação aqui no Brasil? Surgiu a partir da Lei Arouca, desse médico sanitarista aqui, que foi um político que conduziu os projetos nessa área. E ficou conhecida como Lei Arouca, que é a Lei 11.794 de 2008. E o que essa lei de 2008 trazia? Ela criava a figura do CONSEA, Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, ou seja, um grupo de pessoas que se reúne para discutir a experimentação animal, para criar várias normas relacionadas à experimentação animal e para manter o sistema SILCA, que é o sistema onde as CEUAs, Comissão de Ética no Uso dos Animais, vão estar afiliadas. Ou seja, é como se essa legislação ela criasse o CONSEL e várias CEUAs pudessem ser é, é, enquadradas aí dentro do sistema gerenciado pelo CONSER. E, professor, o que é uma CEUA? CEUA significa Comissão de Ética no Uso de Animais. É dizer, é uma comissão formada por profissionais, professores, né, membros aí da comunidade externa também participam, tá? Várias pessoas que vão receber essas propostas e vão avaliar se elas podem ser realizadas ou não, né? Obviamente que a CEUA tem essa função de poder decidir, mas é claro também que a CEUA ela tem que ser entendida como algo que tem que facilitar o processo, ok? Principalmente porque os pesquisadores têm muitas dúvidas, principalmente no início. Ela tem que ser rigorosa o suficiente para garantir que as pessoas vão fazer essa documentação, mas ela tem que ser liberal o suficiente para não deixar a pesquisa e o ensino parar. E falo para vocês, eu já vi o ensino parar, aluno deixar de ter aula prática por causa de birra entre o professor e a CEUA, o que não é bom, né? Se a gente está trabalhando assim, isso é um desfavor para o ensino. Deixar aluno sem aula prática é um desfavor para o ensino. Bom, essa CEUA que traz também, esse documento, lá no inciso 3 aqui, ela traz o seguinte, ó, não são consideradas como atividade de pesquisas as práticas ou técnicas relacionadas à agropecuária. E, meus amigos, eu estou há anos tentando entender o que seriam essas práticas zootécnicas que são discutidas. Né? Ficaram dentro de um zootec, né, o evento da zootecnia brasileira, eles ficaram um tempão discutindo o que são essas práticas zootécnicas e não chegaram a consenso nenhum. Ou seja, na minha opinião, as práticas zootécnicas são muitas atividades que nem precisariam, tá, de pedir comitê de ética, porque já são práticas normais com animais já domesticados. Então, o que eu conversei até hoje, né, conversando com os membros do Conselho, o que eu conversei é que práticas mais invasivas a gente sim tem que pedir para o Conselho. Né, prática que envolve cirurgia, castração, por exemplo, sim. Mas a maioria das práticas a gente nem precisaria. O que acontece, na verdade? A maior parte das pessoas envia seus projetos para CEUAs por segurança, porque depois a revista tal vai precisar, ok? E elas acabam enviando. E eu vou contar mais casos para vocês mais para frente. Bom, então, o CONSEA, que foi criado por essa legislação, ele trabalha através de resoluções normativas, ou seja, ele vai trabalhando e vai criando algumas resoluções novas. Inclusive, hoje eu participo de uma equipe que está desenvolvendo sistemas de alojamento para coelhos em experimentação. Entendeu? O CONSEA, ele reuniu um time, dentro desse time tem pessoas das empresas, pessoas das escolas, né? E nós estamos escrevendo o capítulo de lagomorfos, de coelhos e lebres, lagomorfos, entendeu? Ou seja, ele vai pegar isso e depois vai publicar como se para servir de base como uma instrução para todo mundo. Bom, agora tem uma questão também que eu vou rapidamente chamar a atenção. É uma questão que a gente brigou com o Conselho justamente por causa disso. A pergunta é: como que o meu
biotério, o meu sistema de produção, e aqui é claro que nós estamos falando com pessoas que fazem pesquisa de pós-graduação, que vão ter essa reflexão também. Como que o meu sistema de produção, como é que o meu setor de pesquisa, ele vai ter condições controladas se o produtor não tem condições controladas? A pesquisa que eu faço com coelhos, ela tem que valer também para o produtor? Ou ela tem que ter condições de temperatura controladas, por exemplo, porque os coelhos que são utilizados para pesquisa biomédica têm condições controladas? A minha pesquisa é zootécnica, é diferente das condições controladas. Então, o que eu quero dizer é, dependendo da espécie que você trabalha, o CONSEA, ele não pode ter ele não pode, a gente não pode ter tanto controle sobre as condições experimentais. Isso acontece com coelhos, por exemplo, que é a espécie que eu trabalhava, onde o coelho é o animal mais versátil que existe. Então, se você pega a legislação antiga de coelhos, tá, de 2016, você vai ver que ela não se aplica a setores de produção, a pesquisa zootécnica, ok? E é justamente por isso que a gente está discutindo tudo isso, tá? E aí, o Maurício está enviando mais uma pergunta aqui, e é claro que o nosso bate-papo aqui tem muito a ver com a SEUA, ok? Então, como contornar situações onde a experimentação é afetada pela SEUA? Olha só, Maurício, isso é complicado demais, né? Muitas vezes, a SEUA tem pessoas que são muito românticas em termos de bem-estar animal. E aí ela vai tentar aplicar aquele documento com o maior rigor possível, como se as pessoas tivessem que mudar de uma hora para outra. A gente viu, não foi à toa que eu mostrei lá no início da apresentação para vocês, que a consciência do ser humano evolui, mas de forma lenta. Então, assim, se a Arceua pega uma pessoa que romantiza muito essa questão de animais, ela pode rejeitar todos os projetos, mesmo que a maioria seja práticas ou técnicas. E aí eu te conto uma situação que eu já vi. Eu era membro da SEUA, até o momento que a SEUA pegou todos os projetos daquele dia, que eram 7 ou 8 projetos, a maioria de prática zootécnica, coisas muito simples, invasividade muito pequena, e criou caso com vários trabalhos. E naquele dia eu pensei, essa SEUA não dá para mim. Infelizmente, não é assim que eu penso. Eu sou muito do equilíbrio, entendeu? Bom, mas é claro que pode estar como presidente uma pessoa que não é equilibrada lá e uma pessoa que está exigindo muito, que não é errado também, gente. A gente tem que aprender a conviver com todo tipo de pessoa, entendeu? Então, Maurício, se a pessoa está sendo muito rigorosa, olha, é questão de diálogo, é questão do teu orientador entrar em contato, rever essa questão. Mas se a CEUA quiser, se tiver um presidente chato, olha, é, é assim, a pessoa vai barrar mesmo, entendeu? É questão de diálogo, é questão de você provar que a metodologia pode ser utilizada. Agora, obviamente, pessoal, que se a CEUA quiser trabalhar assim com o mesmo rigor por uma invasibilidade 4, invasividade 4, ela aplicar o mesmo para 4 e o mesmo para 1, ela pode aplicar. No sentido que ela pode ser rigorosa com todo tipo de projeto que aparecer lá. E muitas vezes a CEUA, lá do experimento da biomedicina, experimento da medicina, por exemplo, não entende os experimentos em produção animal, entendeu? Então cria-se um problema aí muito grande. Como que Viçosa resolveu isso, ô Maurício? E aí vale muito a pena eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó, já vou lá no slide. Olha aí, como que Viçosa resolveu isso? Comissão de ética no uso de animais de produção. Abriu outra comissão de ética com profissionais mais ligados à produção animal. Entendeu? Então, assim, obviamente que eu acredito que você está falando de situações onde a CEUA foi muito rigorosa e afetou a experimentação de maneira negativa. E eu acho muito ruim quando o pesquisador se sente desmotivado a trabalhar. Mesmo porque eu vejo o pesquisador como alguém assim, um guerreiro, tá? Que frente a várias adversidades,
ele é um guerreiro, ele é resiliente para continuar. Entendeu? Então, ó, palmas para os vários pesquisadores que tem aqui, que estão escutando isso aí, porque mesmo com tanta dificuldade, a gente continua, né, com o nosso sonho de ser pesquisador. Então, assim, Maurício, eu recomendo muito diálogo. Não tem outra forma que não seja o diálogo. Ou fazer o que Viçosa fez, separou as seuas, fez uma seua somente para produção animal, entendeu? Que aí o foco, a visão já é bastante diferente. Entendeu? A pior coisa que pode acontecer na seua é alguém que pega teu trabalho e ter um rigor maior do que o necessário, né? Mesmo porque muitas vezes dentro da produção animal, dentro da produção animal, tá? É, é, a gente normalmente trabalha com a invasividade muito baixa. A gente vai falar de invasividade daqui a pouco, ok? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Depois você escreve aí para mim. Se não tiver ficado claro, eu tento esclarecer mais, tá bom? Bom, e qual que é o papel da CEUA, gente? Olha só, vamos lá. O que é o papel da CEUA, assim, de uma maneira mais básica? Né? O rigor pode variar, mas o que eu acho que é mais importante falar para aqueles que vão ser a CEUA no futuro? Vocês vão trabalhar na CEUA no futuro. Então, o que é que eu acho importante? Vejam bem. Bom, pelo menos era isso que eu aplicava quando eu era presidente da CEUA aqui da minha instituição. Olha só. Nós vamos aplicar a ideia dos 3 Rs, ou seja, cada um daqueles princípios dos 3 Rs, ele está sendo bem seguido, a substituição está acontecendo, dependendo do trabalho, não tem como substituir, principalmente na experimentação zootécnica. Como é que eu vou substituir um experimento que eu faço com pintinho, para ver desempenho, consumo, digestibilidade, entendeu? No caso da digestibilidade, eu até posso, por causa da digestibilidade in vitro, mas desempenho produtivo não tem como. Mas, dentro das possibilidades, como que eu estou aplicando os 3 Rs da experimentação animal? Além disso, eu vou verificar como SEUA se os motivos da pesquisa são justificáveis. Ou seja, nós estamos utilizando o animal, não estamos? Ótimo. Para que eu vou gerar com essa pesquisa? Eu vou gerar conhecimento que vai ser útil para a sociedade, para a humanidade? Eu vou gerar treinamento de pessoas? Porque é o que eu falo. Se eu estou treinando estagiário, se eu estou treinando iniciação científica, mestrando, doutorando, eu estou formando massa de pesquisadores, de pessoas conscientizadas que têm um potencial muito grande de beneficiar os animais no futuro. Entenderam? Mesmo porque, pessoal, vamos lembrar que aqueles que trabalham com animais, normalmente a turma da zootecnia, a turma da veterinária, a turma da biologia que trabalha com animais, são pessoas que também levam a sério essa questão de bem-estar animal. Isso já está embutido nessas pessoas. Então, obviamente que se essa pessoa participa de um projeto, eu estou potencializando essa pessoa para ser um agente da transformação futura. Ótimo que aconteça isso. Então, eu tenho que considerar isso também quando eu sou SEUA. Eu estou capacitando essas pessoas. Isso é importantíssimo, né? Bom, além disso, eu vou avaliar o grau de invasividade, ok? Que esse experimento traz. E o que é esse grau de invasividade? Oh, gente, ficou pequeno aqui. Nós temos experimento 1, que causam pouco ou nenhum desconforto ou estresse aos animais, como, por exemplo, experimentos zootécnicos, ok? A maioria são de grau de invasividade 1 e grau de invasividade 4. Isso deveria ser considerado, tá? Pode ser que a CEUA não quer saber de grau de invasividade e vai aplicar o mesmo rigor para todos, entendeu? Embora, na minha opinião, ela tem que ser mais rigorosa com graus de invasividade alto, 3 ou 4. E aí, pessoal, ainda naquelas questões de práticas zootécnicas, eu conto para vocês mais um experimento, né, isso de uma orientada minha de TCC, que nós tivemos que mandar um pedido para a CEUA para ela estar coletando dados no setor de produção. Ou seja, um experimento onde essa pessoa precisava ver se o nosso setor de produção atendia à certificação de bem-estar animal, que é uma sugestão, se tiver alguém da graduação aqui, é uma sugestão para fazer. O setor de produção aí, da onde que você está, atende a empresa certificadora X?
atende ao protocolo dessa empresa? Então, essa menina, né, o estudante da veterinária, queria fazer isso e nós precisamos pedir para a SEU autorização para fazer isso. Algo que, assim, para mim não tem problema em acontecer. Como a gente tinha feito no ano anterior e não tínhamos pedido, e durante a defesa da menina gerou uma certa discussão entre os avaliadores da defesa de TCC, na defesa de TCC, no ano seguinte a gente resolveu pedir. Mas, na minha opinião, é prática zootécnica que não precisa. Então, veja que nós, bem como o CONSEA, nós temos várias dúvidas a respeito de tudo que a gente está falando, pessoal. Muitas dúvidas a respeito de tudo isso. É tudo muito novo. E o que é novo demora a ser assimilado pelas pessoas de maneira mais ajustada, ok? Mais correta. Bom, e aí, além disso aí, né, a gente tem que considerar também alguns documentos que a gente tem que enviar para a SEUA. Ou seja, nós, como pesquisadores, o que, que nós vamos enviar para a SEUA? Esses documentos aqui são os documentos que nós precisamos aqui no IFMG Bambuí. Tem muito a ver com a época que eu estava lá. Ou seja, formulário de submissão de projetos, tá? Cópia de 2 artigos científicos referente à mesma metodologia, ou seja, você vai utilizar tal metodologia, manda para a SEUA 2 trabalhos, até para facilitar o trabalho deles. O projeto de pesquisa devidamente identificado, o termo de responsabilidade de projeto de pesquisa e o cronograma de execução. Ou seja, tem que ficar claro para vocês que aqueles que querem trabalhar com pesquisa com animais ou com aulas práticas, tem que estar ciente que vai ter um monte de documentação para enviar. E você tem que ser resiliente, tem que ser paciente para preencher tudo isso. Isso faz parte do nosso trabalho de pesquisador. Nós temos que preencher isso. Embora, muitas vezes, principalmente quando a gente vai ficando mais velho na carreira, olha, a gente não quer nem ver mais documento. Mas, inicialmente, nós temos que preencher documento sim. E, assim, a primeira vez que você for preencher esses documentos, vai te dar bastante trabalho. Então, vocês que ainda vão preencher essa documentação junto com o orientador de vocês, estejam cientes disso, ok? Alguns são mais difíceis. O maior documento, o que mais vai te dar trabalho, é esse formulário submissão de projetos aí, que é o formulário unificado. E para mostrar, para deixar isso mais claro para vocês, quero compartilhar aqui outra janela que eu tenho aqui para mostrar isso para vocês aqui, ó. Espera aí. Só um minutinho. Espera aí, pessoal, deixa eu só ver se isso aqui está aqui. Só um minutinho. Manuela, até aqui tá ok? Enquanto eu pergunto, eu procuro aqui. Se quiser comentar alguma coisa, tá? Tá ótimo, professor. Atualmente, a gente está agora com uma resolução do CONSEA, há um curso, Sim. há um treinamento Ótimo. do coordenador e os participantes dos projetos, eles têm que Tem que ter esse ter treinamento. um comprovante, um certificado de treinamento de manejo de animais que trabalham, né, com experimentação. Então, na Ótimo. hora que a gente submete o formulário, a gente também tem que comprovar a participação nesse curso, né? Ótimo. É algo que eu não mencionei, mas realmente há uma instrução normativa do CONSEA que exige isso. Então, pessoal, vamos lá. Olha só, vamos lembrar também que todo projeto de pesquisa que você for submeter no edital, provavelmente o edital vai pedir o protocolo de submissão à SEUA, ok? Bem como, pessoal, toda publicação que você vai fazer que envolve animais, tá? Você tem que mandar também. Algumas seriam práticas zootécnicas, não precisariam, mas como as pessoas ainda não entendem o que é prática zootécnica e as pessoas ficam ainda em dúvida, elas mandam, pega o protocolo e depois manda para publicação. Então aqui, por exemplo, eu tenho o formulário unificado. O que é esse formulário unificado? Olha, é um formulário enorme onde várias SEUAs se juntaram para
para ter um formulário único que envolve tudo. E é claro que você pode ter uma pesquisa muito simples, uma pesquisa muito complexa, você vai preencher o mesmo formulário. A primeira vez que você for preencher esse formulário, que eu estou mostrando para vocês, vai dar muito trabalho. Já aviso para vocês que vai ter que ter muita paciência, ajuda do professor orientador para preencher isso aqui, ok? Então, ele é o formulário unificado porque é utilizado por várias CEUAs, ok? Então, ele cita várias documentações, ok? Você vai colocar dados do projeto, o responsável pelo projeto, os colaboradores do projeto, e aqui você vai anexar essa documentação que a professora mencionou, resumo do projeto, os objetivos, a justificativa, a relevância que esse projeto tem, o referencial teórico e referências bibliográficas, o modelo animal que você quer utilizar, a procedência, tá vendo? E aí, tipo e característica, qual animal que é, quantos machos, quantas fêmeas, o peso aproximado. Obviamente que são estimativas, hein, gente? Que muitas vezes nós não temos essas informações. Métodos de captura, tá vendo? O planejamento estatístico, delineamento experimental. Bom, obviamente, pessoal, duas coisas importantes aqui é chamar a atenção. Quando você quer trabalhar com animais, o primeiro é fazer um projeto. Lembra, o seu projeto é biblioteca. Você vai fazer uma revisão bibliográfica e depois, junto com o seu orientador, você vai pensar em animais, né, repetições, tratamentos, enfim, você vai fazer tudo isso. A gente aprende a fazer projetos na pós-graduação. Então, se você tem um projeto, esse formulário unificado aí, ó, vai ser preenchido de maneira mais fácil. Agora, é claro que aqui você vai informar, né? A segunda observação que eu quero fazer é: você vai informar o planejamento estatístico, o delineamento experimental. Então, se assume que a CEUA também tenha um estatístico, alguém especializado em estatística, que realmente entenda de estatística. Porque, senão, pode ser que a pessoa queira baixar tanto o seu número de animais que a estatística não vai ser robusta. E é aquilo que eu falei para vocês. Se você tem 4 tratamentos e 4 repetições, você consegue rodar a estatística, mas sua estatística vai ser uma merda, vai ser ruim, porque não tem confiança suficiente, ela não é robusta. Então, o que eu quero dizer? Eu quero enfatizar que o estatístico deve estar presente também na CEUA, principalmente quando a CEUA ela também cobra muito essa questão de número de animais, hein? Atenção a isso. Bom, então aqui está falando do número de animais, aula prática, quantos animais que vai utilizar, né? O grau de invasividade, que para mim é uma das coisas mais importantes da gente avaliar, tá? Num projeto, para quem manda para a CEUA, é o grau de invasividade. E pesquisas, né, envolvendo animais na produção, normalmente são graus 1 ou grau 2. Normalmente, grau 3, grau 4 vai ser aquelas pesquisas que tem que gerar uma enfermidade no animal para tratar, ou alguma cirurgia que está testando no animal, algum medicamento que vai ser testado no animal, que não é o caso de experimentos que normalmente a gente faz na produção animal, ok? Controle de alojamento e alimentação dos animais, como vai ser feito, ambiente de alojamento, procedimentos experimentais do projeto, estresse e dor intencional, utilização de fármacos anestésicos, tá vendo? Utilização de relaxante muscular. Tem algumas coisas que não é aplicável no caso da produção animal. Utilização de fármacos analgésicos, se o procedimento tem geração de dor, se há previsão de uso de fármaco. Ou seja, vejam que eu vou descendo aqui o documento, veja que o documento é muito grande. Olha só, ainda tem vários itens que eu deveria considerar aqui, ó. Tá vendo? O que vai fazer com os animais depois, cronograma de execução, e aí vai. Ou seja, o que eu quero dizer então ao final? Que bastante, tá, resiliência para preencher esses documentos, muita paciência, procura conversar com seu orientador para ver a melhor forma de trabalho, porque assim não é fácil a gente trabalhar com muita documentação. A gente pode ficar um pouquinho desanimado, mas é claro que a primeira vez que você for fazer vai te dar trabalho. A segunda, a terceira, a quarta vai ser meio que copiar e colar.
entendeu? Daquilo que você tem pronto. E se você já tem um projeto bem escrito, um projeto pronto, tudo vai ser muito fácil, ok? Bom, fique à vontade então, eu acho que nós temos alguns minutos aí para a gente discutir algumas questões relacionadas, tá? Fiquem à vontade para mandar alguma pergunta, tá? Professora, fique à vontade também, tá? Professor, muito claro e didático o material que você nos trouxe relacionado à experimentação. Hoje a gente sabe, eu vou abrir aqui até o videozinho, que anteriormente se falava até no replace, né, na substituição, se falava no uso dos GUPs para alguns tipos de experimento, e hoje em dia é até condenado aqueles peixinhos, né, para fazer avaliação de medicamento, de algumas reações. E hoje tem sido até condenado. Também a gente sabe que atualmente tem se utilizado modelos de animais e com silicone, com material alternativo, com tecido epidérmico também sintético. Tem se utilizado muito material para fazer essas substituições e evitar a utilização de animais, né, em experimentos. Mas, por exemplo, quem trabalha com nutrição, nós que trabalhamos com nutrição animal, muitos trabalhos utilizam a fístula e se tem acesso ao rumen para coleta de material, avaliação de líquido ruminal e exploração, né, de micro-organismos, colônias de bactérias, protozoários e etc. A gente ainda não tem uma alternativa com relação a esse mecanismo, né? Se faz a utilização de sondas, mas a gente sabe que existem limitações quando se faz a coleta através de sonda. O senhor tem alguma... Você, né, que eu não vou lhe chamar de senhor, você tem alguma atualização com relação a esses métodos que se utilizam na área de produção, pesquisas com animais de produção? Olha, então, em relação específico aí da digestibilidade, se pesquisa muito hoje método de digestibilidade in vitro, principalmente métodos com produção de gases, que foi um método que cresceu muito aí, né, nas escolas de ciência animal, principalmente relacionada à nutrição animal. E assim, eu concordo que antigamente era muito mais fácil a gente ver animal fistulado, né? Eu me lembro lá em Viçosa, nós tínhamos vários animais fistulados. Até aqui em Bambuí, onde não se fazia tanta pesquisa, a gente tinha 3 animais fistulados, até uns 15 anos atrás, mais ou menos. Mas assim, cada dia que passa, esses animais estão diminuindo, né? Por Não foi um meu lado, contemporâneo, né, professor? oi? Não foi meu contemporâneo em Viçosa, né? Porque eu formei lá Lembro. também. Então, Não foi, mas foi então, antes. professora, mas olha só, a gente não pode esquecer que uma coisa muito importante é que esses animais são doadores de inóculo ruminal, de material para a gente trabalhar com digestibilidade in vitro. Então, assim, se eu fistulo um bovino, olha, esse bovino vai economizar 200 outros bovinos para me testar. Ele está doando inóculo Sim. ruminal. Então, isso é importante para a gente. E eu acho que com essa E justificativa a esse gente mantém animal, ele ainda. consegue viver bem tratado, ele consegue se alimentar, manter o comportamento natural dele. A gente coloca, né, algumas práticas que são polêmicas, porque muita gente que não é da área olha, vê aquela estrutura ali na região do rumen do Aquele animal, tampão. questiona,
e tira foto, acaba denunciando, falando dessa metodologia, né? Mas E assim, a CEUA, eu acho que foi uma evolução muito grande, ela chegou para normatizar os experimentos, né? Principalmente com base nesse conceito de que os animais eles são indivíduos, seres sencientes, e que nós devemos realmente respeitar e utilizar esses indivíduos de uma forma limitada, reduzida e respeitosa, né? sim, sim. Hoje nossos colegas questionam, mas aula prática, eu vou castrar um animal, para que eu preciso de formulário para a CEUA? Eu tive aula de inseminação ruminal, ou inseminação artificial, desculpa, com vacas, né? E os professores na hora falavam, essa vaca aí houve uma perfuração da cérvix, porque o aluno não conseguiu colocar a pipeta no lugar certo. Eles têm muito cuidado, eles tinham essa preocupação, mas hoje a gente sabe que é uma condição assim bem questionável, né? Você pegar um aluno que não tem habilidade, que não tem prática, mas ele vai ter prática onde, né? Inclusive, professora, eu me lembro lá em Viçosa, nosso professor de reprodução, ele ensinava para a zootecnia, ele ensinou para a gente a questão do toque. Eu fiz toque em várias vacas, eu aprendi isso aí, nas vacas Isso, mesmo, não no eu modelo também. animal. E Isso, hoje, eu assim, eu aprendi com vejo uma vaca. que, de uma maneira geral, até mesmo estudando a medicina veterinária, que estuda um pouco mais de reprodução, ele muitas vezes não tem a oportunidade de enfiar o braço lá para aprender a dar toque. Mesmo, porque hoje nós temos outros métodos também alternativos para detectar a prenhez, né? A prenhez hoje, com uma gota de leite, você faz prenhez e várias outras coisas, né? Hoje nós temos toda uma tecnologia mais moderna. Mas, de qualquer forma, eu fico Houve muito muito, preocupado com a falta de prática, a falta de animais na prática. houve muito avanço, né, professor? Muito avanço nessa área aí. Eu tive aula com o professor Juquinha de cunicultura e a gente faz abate, aula prática de abate de coelhos, aula prática de abate de rães. Então, isso no campus universitário, né? Não dependia de não dependia de um frigorífico, de uma estrutura toda montada para isso, né? Então, da minha época, por exemplo, não se falava de bem-estar, se falava de ambiência, né? A verdade é essa, ambiência, Exato. bioclimatologia e conceito de bem-estar era colocado assim à parte. Na verdade, a gente nem ouvia o termo bem-estar, né? Uhum. Mas a gente Não, evoluiu muito, muito mesmo. Eu fico muito satisfeita com a evolução de que menos de 30 anos, né? Me formei, tenho o quê? 28 anos, é isso? 97? É bastante tempo, hein, professor? eu cheguei um pouquinho depois lá de Viçosa, eu demorei um pouquinho mais a chegar. É Beleza, isso, professora. eu formei quase 10 anos antes, né? A estrutura era outra, as aulas práticas eram outras, a gente abatia, por exemplo, pequenos animais, a gente abria a minhoca, abria insetos, matava insetos. Hoje eu acho que também insetos, hoje em dia, não se tem muito normativa em relação a isso, mas houve uma evolução muito grande, vamos dizer, a CEUA é fundada, escrita e publicada em 2008,
da época que eu me formei são o quê? 11 anos, né? Foram 11 anos depois. Então, é bastante tempo, né? A gente tem muito que evoluir ainda, a meu ver, principalmente no Brasil. Os países europeus, eles estão mais evoluídos do que a gente, mas só em a gente ter uma instrução, uma resolução com relação ao bate humanitário, a gente já tem um conceito e punições para condições de maus tratos, né? E isso se aplica não só a animais de companhia, como animais também de produção, animais de experimento. Então, você pode ser punido se você se configurar uma condição de maus tratos e você não tiver um ressaldo. Até para publicação lá fora, você precisa ter aprovação do Comitê de Ética, né? Exato. De artigos com o uso de animais. Exato, professora. Hoje nós estamos caminhando a passo lento, mas estamos caminhando. E a situação é bem melhor do que já foi, né? Eu me lembro, lá em Viçosa não tínhamos nenhuma optativa de bem-estar animal. E para muitos, bem-estar, igual você falou, é ambiência. E há uma diferença muito grande. Mas naquela época, quando não se falava em bem-estar, as pessoas imaginavam que era ambiência. E é muito mais do que ambiência. Ambiência é um dos 5 A pilares do ambiência faz bem-estar. parte, é um dos das condições relacionadas que envolve o conforto, né? Mas a gente abre para se alguém quiser fazer alguma pergunta, caso contrário, né? A gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo, né, professor? Boa Maurício, tarde. tudo bem? Boa Maurício, tarde. boa tarde. A gente está aqui na fazenda experimental. Eu tenho uma dúvida do Gilvan. O Gilvan ele teve que descer, professora, porque tem um animal que está doente lá e ele foi aplicar uma medicação. Mas ele deixou aqui para mim perguntar: no contexto geral, em qual posição o Brasil se encontra em avanços com relação ao bem-estar animal, em produção e em pesquisa? Boa pergunta. Boa pergunta. Você quer comentar, Manuela? Posso comentar? Professor, fique à vontade, porque eu, particularmente, eu não sei em que posição o país se encontra. Eu não tenho como Olha só, responder essa pergunta. ô Maurício, é difícil falar em uma posição exata. Assim, normalmente nós estamos atrás de países mais desenvolvidos, né? O que vem para a gente de exigência, até mesmo o Brasil tenta acompanhar a legislação lá de fora, né? Se nós vendemos para eles, se nós estamos tentando melhorar e alimentar o mundo, nós temos que procurar atender a legislações rigorosas do exterior. Então, a agropecuária brasileira, o mapa, tem sido muito rigoroso e tem melhorado bastante as questões assim. Então, assim, eu diria que em posição, nós estamos aí junto dos países em desenvolvimento, talvez um pouco à frente dos demais países em desenvolvimento, porque a legislação aqui no Brasil é muito rigorosa. Para fábricas de ração, para produtos de origem animal, é tudo muito rigoroso. Então, isso também é uma vantagem. Agora, em relação à produção, nós temos um dado interessante, Maurício. O seguinte: existe um ranking, né, do bem-estar animal a nível mundial, chama Ranking BBFWF. Eu esqueci a sigla, mas no meu livro, esse livro que eu mandei para vocês, vocês acham esse ranking. É BBFW, deixa eu ver no Google aqui se eu consigo achar. Só um minutinho. Ranking BB FAW, alguma coisa assim. Deixa eu ver se é isso. Isso, é BBFAW. Seria um ranking de bem-estar animal, né? Que monitora mais ou menos as empresas a nível mundial e quanto que elas investem em bem-estar animal. Ele varia de 1 até 5, ok? Onde 1 é uma empresa que investe muito, é uma empresa muito boa, não tem quase que nenhuma a nível mundial, e tem aí várias empresas 4 e 5.
Bom, nos últimos anos, Maurício, várias empresas brasileiras, como a Marfrig, a Aurora, JBS, elas entraram nesse ranking BBWF. Ou seja, nos últimos anos, várias empresas brasileiras estão entre as que mais investem no mundo em termos de bem-estar animal, o que é uma boa notícia. Entendeu? Então, assim, em termos de legislação, em termos de pesquisa, em termos de produção, nós não estamos muito atrás. A questão é que nós ainda estamos começando. Nós não temos uma legislação igual à europeia, que define por espécie o que tem que fazer por espécie, mas nós estamos engatinhando nisso aí. Nós já temos pelo menos a de suíno, que já é o início. Para a gente ter a de bovinos de corte, a de bovinos de leite, a de avicultura de corte, a avicultura de postura, é questão de tempo. Entendeu? Mesmo porque se nós queremos vender para o mundo, nós temos que se adequar às exigências do mundo, né? Ok? Ótimo, professor. Atendida a pergunta, Maurício? Sim, professora, obrigado. Anotei aqui para ele também. Pede para ele, Maurício, procurar sobre ranking de bem-estar animal BBFAW. Deixa eu copiar aqui, vou mandar aqui no chat, ok? Mas no livro, você encontra aí no livro, tá? Eu Não lembro anotei a página, mas só procurar essa palavra, manda buscar lá no livro que vai achar o item lá que a gente está se referindo. O que é muito interessante. assim, E assim, falando as nisso, empresas brasileiras estão investindo em bem-estar animal, o que é legal. falando E assim, nesse o ranking mais que legal. tem as empresas brasileiras, grandes empresas que seguem as demandas europeias, a gente está atendendo bem, mas e o pequeno produtor? Sim, o pequeno produtor, aí nós temos uma carência em relação a treinar esse produtor em questão de bem-estar animal. Aí sim nós temos uma carência muito grande. Porque essas empresas grandes, elas estão visando marketing e mercado, valorização na bolsa, entendeu? Inclusive, uma coisa muito interessante, que eu acho que vale muito a pena, é a gente perceber que hoje tem muita vaga de bem-estar animal. Hoje, nos grupos de WhatsApp, chegam muitas vagas, aqueles folhetinhos, pedindo profissional para trabalharem com bem-estar animal, que é legal. Agora, voltando em relação ao pequeno produtor, esse carece de mais informação, né? Sobre bem-estar animal, treinamento, boas práticas. Eu acredito que quando a gente entrar com as boas práticas, que engloba isso tudo que nós estamos falando na produção animal, nós vamos ganhar muito. Não tenha dúvida, professor. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Professor, nós vamos encerrar nosso bate-papo. Eu queria agradecer imensamente a participação e dizer que é um prazer ter você aqui com a gente. Eu acredito que os alunos tenham enriquecido muito o conceito, as informações, as atualizações relacionadas à experimentação com o uso de animais e nos colocar aqui à disposição também, tá? E parabenizar pelo trabalho e agradecer muito pelo livro, pelos conteúdos, né, disponibilizados para a gente aqui. E Obrigado, professora. também agradecer a participação dos seus alunos, né? Foi uma honra ter a turma aqui com a gente, tá certo? Bom, a gente fica feliz. Eu vi o formulário aqui, 37 pessoas marcaram presença, então eu fico 38. feliz demais que eles entraram aqui em massa para assistir essa aula e a gente fazer esse bate-papo, né? Isso de maneira colaborativa, né? De compartilhar esses momentos aí entre as instituições, isso é muito importante.
Nós ficamos muito satisfeitos. Bastante mesmo. Semana que vem nós teremos também outra aula, tá? Com a veterinária Laura Pizeta, ela trabalha com bem-estar de equinos. Ela vai me dar também uma palestra aqui, uma aula aqui com a gente, vai um bate-papo. Está convidado todos os seus alunos e você também, professor. Mais Ótimo, uma vez obrigado. eu agradeço. Vou finalizar aqui nossa gravação. E caso Certo. queira a gravação, nós podemos disponibilizar. Tá? Eu vou Certo. disponibilizar